One Placement e Guzman. Eu pretendo abordar os seguintes tópicos. Hoje eu vou dar um pouquinho das motivações. Né? Hoje em dia a supersimetria está sendo muito contestada e eu vou dar algumas motivações que fazem a gente pelo menos levar a SUSE mais a sério. Não necessariamente, não necessariamente a física do LHC vai achar uma supersimetria, mas isso não quer dizer que a física não tenha tudo a ver com a supersimetria. Eu não vou. Se alguém já olhou um pouco sobre supersimetria, existe um formalismo de supercampos, de coordenadas espinoriais. Eu odeio esse formalismo. É importante, facilita certas contas, mas eu acho extremamente pouco didático. Então eu vou utilizar o método da exato, supersimetria em componentes. Eu vou usar campos espinoriais, escalares, de maneira separada. Eu vou mostrar a supersimetria entre eles de maneira explícita. Se vocês tiverem interesse, aí eu passo a referência, tá? O mestre da SUSE. Eu sou discípulo dele. Então, muito do que eu vou falar aqui hoje aprendi com ele. Bom, aí eu pretendo falar sobre o modelo de Verzumino, o modelo mais simples de supersimetria, que envolve um espinor e um escalar. Um modelo de super QED, onde a primeira extensão supersimétrica é mais simples, né, do modelo de gate, e tentar, conforme se o tempo for favorável, eu vou mostrar um modelo mais simples. Não vou dizer o mais simples, que eu vou dar alguma coisa além do mais simples. Mas eu vou tentar mostrar uma interação ali desse modelo. É um core model, né? Porque a supersimetria é esperada para ser vista em altas energias. Então, em altas energias significa energias muito maiores do que a da quebra da simetria da tocada, que é 240 Hz. A QED vale uma faixa de energia bem menor. Então, é um core model, mas generalizar isso com uma teoria não albiniana, sabendo um pouquinho de Young-Mills, não é chato. Porém, traz uma notação a mais, que dificulta a prática do negócio. Então, eu espero chegar a super QED. Vamos ter interação. Vai ser um curso com muito trabalho. Se vocês quiserem me acompanhar, não é obrigação de vocês, mas se vocês quiserem me acompanhar, eu vou fazer passo a passo, pegar lagrangianas e mostrar que elas são invariantes sobre supersimetria. Isso dá um pouco de trabalho. Tá? Se não quiser, de repente, fazer outras coisas, ótimo também. Mas acho que é uma maneira que eu tive, na época que comecei a estudar isso, de fixar as ideias, antes de formalismo de supercampo, que tem suas vantagens, mas é extremamente intuitivo, na minha opinião. Pela ela deve gostar bem mais, né? Fiz doutorado só usando essa formalismo. Beleza? Então vamos começar com as motivações. Né? A supersimetria é uma simetria. Ponto. Meio óbvio para o nome, mas o que uma simetria gera na física? Em geral, ela gera degenerescência. Na maioria dos modelos de supersimetria, ela vai gerar degenerescência das massas. Ou seja, as massas dos parceiros supersimétricos, a gente vai ver no modelo, elas vão ser iguais. No modelo mais simples, elas vão ser iguais. No modelo mais complexo, a soma das parcelas bosônicas igual a soma dos parceiros. Mas isso gera um problema. Se a gente tem um elétron de meio médio, vou correr agora, pode ser que deixa eu ficar fora. Se a gente tem um elétron muito leve, e pela supersimetria, você deveria ter um parceiro da mesma massa,
A gente não viu até agora um parceiro com a mesma massa do elétron, no caso seria um escalar. Então, isso é um indício que essa degenerescência não existe, ou seja, essa simetria foi quebrada. E os mecanismos de quebra de supersimetria são extremamente, vamos ser polêmicos, são complexos. Existem vários, e a fenomenologia deles é muito complicada, uma escala de energia muito longe da nossa, então não sabemos qual é o mecanismo de quebra de simetria da supersimetria. O que o pessoal em geral faz é parametrizar a quebra. Ou seja, você escreve um modelo supersimétrico e explicitamente coloca termos que não são. Eu achei no começo da minha discurso de supersimetria isso horroroso. Para que você vai fazer isso? Mas com o tempo, você vai vendo como é que é complexo o mecanismo de quebra, você fala, é mais fácil você já colocar aqui, e dependendo dos vários modelos, esses parâmetros vão ter certos bounds, etc. Eu não vou fazer isso aqui, porque não dá tempo. O mecanismo de quebra, talvez eu possa pincelar lá no final da superquebra. Quando a gente chegar no modelo onde a gente tem fótons, elétrons, parceiros supersimétricos de elétrons e os fótons, que é o fotino, no caso do fóton, e o S-elétron, no caso do elétron. Esses caras vão ter, um vai ter massa nula, porque o fóton tem massa nula, e o outro vai ter uma massa igual a do elétron. Hoje o mecanismo de massa, geração de massa, vem de um mecanismo tipo Higgs. Tem uma quebra do vácuo, nem no modelo padrão, como eu deve ter visto. Como eu vou mostrar, na supersimetria qualquer potencial holomorfo é possível. Quem não lembra de uma função holomorfa, ela é só função, deixa eu escrever aqui no cantinho. Tem uma função que é x mais y. Uma função holomorfa é qualquer polinômio em si. Qualquer. Inclusive um polinômio de ordem infinita, com qualquer função que a gente conheça, que é possível de representar com uma ação. Então, existem infinitas maneiras de você criar um potencial na sua. Infinitas maneiras dela ser quebrada. Então, eu vou dizer infinita, mas são muitas. E isso, bater na fenomenologia, é um trabalho árduo que o pessoal está fazendo hoje. É um dos motivos da solução que apareceu no DHC. Ao meu ver, que é o ver do nosso mestre também. Eles escolheram uma que fosse mais fácil, não necessariamente a natureza escolheu ela. Então vamos lá. Por que SUSE se a gente não tem parceiros térmicos e bósons com a mesma massa no modelo padrão? Vocês concordam que se todas as massas fossem zero, você teria uma degenerência? Se todas fossem zero, a massa dos bósons é igual a do fêmea, que é igual a zero. Então, isso já dá uma pista de que a supersimetria pode ser uma simetria no limite de altas energias, onde a massa do elétron é desprezível. A massa do quark, qual é o mais pesado? Quark top, acho que é o mais pesado, for desprezível. Então, são energias muito grandes. A gente ainda vai chegar lá. Espero que hoje eu faça o link mais exatidão sobre isso. Vamos lá, então o primeiro passo, na supersimetria, olha, de qualquer simetria, gera degenerescência. Então, de uma maneira heurística, na supersimetria mais falada e comentada, as massas dos bósons seriam igual às massas dos férreos. De maneira heurística, talvez fale sobre isso a forma explícita. O
O que a gente vai tentar abordar aqui é a maneira mais fundamental de supersimetria métrica. Tá? Seria a SUSE como uma simetria do espaço-tempo. Espaço-tempo. Aportuguesado. Ok. O que eu quero dizer com isso? No nosso caso, né, uma das motivações é que a SUSE emerge das representações do grupo de Lorentz. A gente costuma representar, representar uma representação do grupo de Lorentz a partir de dois índices. Se alguém não lembra ou nunca viu isso, pode falar que não é difícil de eu esquematizar a motivação. Tá. Vou fazer aqui no cantinho. O grupo de Lorentz ele representa 6 tipos de as rotações dos bustos. Né? Então, em 4 dimensões, a gente tem 3 rotações, 3 bustos. Ok? Os geradores do grupo de Lorentz, então SO 3, é uma matriz antissimétrica. Ele pode ser representado como uma matriz assimétrica. Menos N, Mi, Mi. Ok? Se a gente pegar a estrutura de um tensor antissimétrico de 4 dimensões, ele tem dentro dele, se der notação mais comum, acho que é J, I, A, J. Onde Mi e o Ni é de 0 a 3, e o I e J vão de 1 a 3. Ok? São só espaciais. São componentes do tensor. E essas duas componentes eles têm a mesma característica do operador de spin. Ou seja, tem altos valores. Você pode escrever um operador de Casimir, J quadrado, K quadrado. E esses altos valores, esses dois altos valores, seria o bate-zero spin, né, que a gente costuma fazer no mecânica quântica, a gente representa dessa forma. Então, uma partícula que tem uma representação 0, 0 do grupo de Lorentz é o famoso escalar. Uma representação 0, 1 é um vetor. A representação meio zero é um spinor. 0, meio é um outro spinor. Tá? Eu vou passar com mais cuidado, principalmente na parte spinorial disso aqui, porque a supersimetria é uma supersimetria que envolve férmions, e antes da gente falar sobre isso com clareza, a gente tem que definir o que são férmions, 4 dimensões, quais são os tipos. Se mudar de dimensão, isso muda. Então se mudar de dimensão aqui, muita coisa tem que ser feita passo a passo novamente. A gente vai, no geral, em 4 dimensões, que é a física de partículas acredita, né? Que é a mais correta. Não é que não exista estudos em outras dimensões, mas a gente vai partir do mais comum. Então vamos lá. Vou fazer aqui um resumo, né? Bom, S igual a 0 seria nessa notação aqui, 0, 0, ele é um escalar.
o φ, né, o famoso escalar. Esse é o famoso spin zero. O spin meio, que é o que a gente pretende focar com mais cuidado aqui, é o spin 1. Ok? Então o valor desses operadores aqui igual a meio e o outro igual a zero. Então ele se transforma de uma maneira no setor do grupo de lotes, se transforma com outras características no setor. Em geral, né, a gente chama isso aqui de φ. Tem um inicial que vai de 1 a 4. Em 4 dimensões, tá vendo? Ok? Aqui. Aí a gente começa a entrar nos campos de gate, né? Spin 1. Um spin 1 sem massa, ele é, na verdade, o que é spin 1, né? Ele é a combinação. Ele tem dentro dele um vetor e um escalar. Por que esse escalar? A teoria de Gauge ensina pra gente que o campo AMI, né, o vetor, ele tem uma liberdade Gauge associada com a componente longitudinal dele, que é um escalar. Né? Então a gente tem a famosa simetria de Gauge. Linha igual a mi mais mi com alfa. Aqui já começa a ter problema, porque você não tem como representar uma partícula de puro spin 1. Ela sempre está conjugada com uma partícula escura. E como é que a gente faz para eliminar essa partícula? A gente assume uma simetria de Gauge. O sistema vai ter uma simetria de Gauge de tal forma que essa componente longitudinal possa ser ignorada. Para nos ajudar. Isso claro com a massa nula, né? Quando tem uma massa, esse grau, liberdade, ganha dinâmica, etc. Indo um pouquinho mais à frente, eu vou pular de propósito o spin 3 meios, mas vocês vão entender já já. A gente tem também maneiras de representar partículas de spin 2. Né? Que assim como no spin 1 tem uma liberdade Gauge, no spin 2 a gente também tem. Isso aqui seria chama, sei lá, quem trabalha com gravitação costuma chamar de H-mini. É o grave. Ele encaixou o grave. Teoricamente é chamado assim. Esse H-mini também tem uma simetria. Linha, que é igual a H-mini mais dmi. Eu vou botar, só para economizar a notação, esse parênteses aqui para dizer que ele é simétrico. Ele mais ele com sinais cores. É só para diminuir a notação. Da mesma forma que a gente tem uma simetria, que também tem esse vetor aqui, tem o spin 1, e a gente, para ter um campo que represente só o spin 2, a gente tem que introduzir uma simetria que Einstein descobriu que era a simetria dos difeomorfismos, outras populações locais. Se a gente admite essa simetria, a gente mata esse termo, assim como a simetria de Gauge mata esse termo aqui, a gente consegue descrever uma partícula de um spin só, representando unicamente o spin 2. Por que eu pulei o spin 3 meios? Porque o spin 3 meios é um argumento muito utilizado para justificar a supersimetria. Vamos lá, spin 3 meios.
né? Seria um meio, ou o inverso. Vista que a gente quer falar aqui não faz sentido. Spin 3 meios, né? Ele é um spinor também, então ele tem um índice espinorial. Toda aquela história, variáveis de grade, etc. Mas ele tem um spin 1, então ele também tem um índice de espaço-tempo. Como esse aqui, como esse aqui. E ele também tem uma transformação de gauge. Quem formalizou, né, no campo de spin 3 meios foi o Harita Schwinger. Ganhou esse campo de Harita Schwinger por um nome dele. Esse campo também tem uma simetria dada por isso aqui. Linha que é igual a psi alfa mi mais dmi de um epsilon alfa, onde um epsilon é um spin meio. Se a gente quiser descrever uma partícula de spin 3 meios sem massa, a gente tem que se livrar dessa componente spin meio. Assim como para escrever o fóton, a gente precisa de uma simetria, assim para descrever o gráfico sem massa, a gente precisa de uma simetria. No caso dos spin 3 meios, a gente também precisa de uma simetria para eliminar esse grau de simetria, grau de liberdade. E esse epsilon é um spinor, não é um parâmetro constante, ele é local, um parâmetro local. Um parâmetro espinorial local é supergravidade. Então, se existir um campo de spin 3 meios sem massa, é a prova que a supergravidade é verdadeira. Existe. Infelizmente, a gente não achou que um spin 3 meios, pelo menos não fundamental. Existem ressonâncias que tem, mas são extremamente instáveis no platônico. São núcleozinhos entre mesons e baryons. Então essas partículas fundamentais formam partículas como os mesons, como o próton, como o íon. E às vezes eles se combinam para dar isso, mas primeiro tem massa. Então, o mais próximo que a gente chegou de uma partícula de spin 3 meios são ressonâncias bem estáveis nos núcleos atômicos. Se existisse isso, a gente teria supergravidade, e a supersimetria é um caso especial da supergravidade. Ok, então se existisse o spin 3 meios, a SUSY seria natural dentro do grupo de Lorentz. Mas a gente não tem esse caso, infelizmente. Então, do ponto de vista histórico, esse argumento foi importante. Eu acho que não é suficiente. Então eu vou dar algumas outras motivações. Mas saibam que essa foi uma das grandes justificativas para o estudo da supergravidade na década de 80. Os modelos de unificação naquela época, etc. Infelizmente, nenhum deles se mostrou consistente com a realidade. Então vamos lá, uma outra motivação um pouco mais física do ponto de vista fenomenológico. Tá? Se a gente for na cromodinâmica quântica, a famosa QCD, né? Bom, para mim essa teoria ela é mais
mais interessante, a gente não sabe ela ainda. A gente que eu digo a humanidade, né? Eu acho que é uma. Se alguém está interessado em se aprofundar, eu recomendo. É um problema bem complexo. Mas o que a gente tem na termodinâmica quântica? A gente tem a descrição dos quarks e dos grãos que deixam esses quarks confinados dentro do grupo. Né? Só com essa teoria a gente conseguiu explicar todas as espectros de partículas das forças nucleares, junto com a eletrofrata. Tá? Mas sem isso aqui a gente não teria como explicar o jogo. Tá? Mas qual é a relação da termodinâmica com a supersimetria? A gente teve um fenômeno na década de 90 que foi medido chamado scaling de Pior. Os caras lá, não sei se já era no LHC, eu esqueci de anotar aqui. Acho que já foi no LHC. Mas foi um acelerador de partículas naquela época e eles descobriram que para o feixe de próton muito intenso, a gente tinha uma simetria de escala. Eles acharam uma seção de choque condizente com um modelo de partículas sem massa, ou tendendo para uma seção de choque com essas características. E, consequentemente, a seção de choque para um modelo onde as partículas não têm massa, ele tem essa simetria de escala. Tá? Por quê? Porque chegou um momento onde as partículas tinham uma massa muito menor do que a energia cinética. O feixe era muito forte, muito intenso, as partículas estavam numa velocidade muito grande, e essa simetria de escala começou a aparecer como um efeito relativístico. Isso quis dizer que as partículas, a gente poderia usar uma aproximação que as partículas estavam no cone de luz. Tá? Assim como o fóton só se propaga no cone de luz. E aqui está uma das coisas que eu acho mais interessante para motivar a supersimetria. Se a gente for estudar o cone de luz, e eu vou fazer isso hoje, assim, né, tentando com o máximo de dados possível, com a quantidade de minutos que a gente tem, vou mostrar aqui as propriedades do cone de luz nos dão explicitamente a supersimetria. Tá? Então eu vou tentar falar isso hoje. Se não der, a gente continua amanhã. Porque é uma conta um pouco complicadinha, tem que fazer com cuidado, mas já de longa não é impossível. Ok? Então a gente começar em primeiros princípios aqui. O que é o cone de luz? Né? A gente pode definir, né, na relatividade especial a distância, né, de Minkowski, pode escrever da seguinte forma, né? Igual a C2 menos dx ao quadrado. Será a distância no espaço de Minkowski que a gente, infinitesimalmente, a gente define dessa forma. Okay? Bom, a simetria de Lorentz não é nada mais uma simetria que mantém a métrica, aliás, não só a métrica, né? Mantém a distância de Minkowski invariante. Então, sobre Lorentz, sobre uma transformação de Lorentz, a gente tem ds' que vai ser igual a
ao ds anterior. Essa é a definição da transformação quântica. A partir disso a gente consegue ver os custos, as rotações. Ok? Bom, além da simetria de Lorentz, a gente também tem a chamada... Deixa eu ficar apertado. A simetria de Poincaré. Que é a simetria de translação. Né? Não uma translação local, mas uma transformação do parâmetro local. Global. Se a gente tem uma diferença, uma distância, né, no espaço-tempo, x, onde isso aqui seria x0 menos y0 ao quadrado, etc, etc. Essa é uma simplificar a notação sobre essa transformação de Poincaré. Esse a gente translada todos os vetores, mas essa distância ao quadrado é invariante. Então, se a gente tem um sistema onde é invariante sobre rotações, sobre buches e sobre translações globais, parâmetros constantes, então a gente tem simetria de Lorentz e simetria de Poincaré no nosso sistema. Tá? Essas duas simetrias são as simetrias que são utilizadas para definir que são partículas e que não são partículas. Essa parte de Lorentz, a gente define a parte do spin, que spin que a partícula tem, e a simetria de Poincaré nos indica a massa da partícula. O quadrado do operador de Poincaré, que é o momento quadrado, e a massa quadrada. Okay? Então a gente tem spin e massa como propriedades que definem um objeto na sua partículas, que vem dessa simetria. Okay? Quando a gente introduz essa simetria de escala, a gente tem um sistema que, além de respeitar Lorentz, Poincaré, também tem simetria de escala. A gente pode englobar todas essas simetrias num grupo só, que é o chamado grupo de Weyl. Okay? Não vai ser a primeira vez que vocês vão escutar o grupo, se já não escutaram, né, esse nome. O Weyl teve uma contribuição muito importante. Inclusive, do ponto de vista tanto da simetria, tanto da simetria, como identificar de forma correta os tipos de ferros, etc. Tá? Então, quando a gente tem simetria de escalas, né, quando a gente pode dizer que as massas vão para zero, no nosso limite, ou a energia está muito maior que a massa, a gente pode dizer que aquela simetria, no geral, ela é válida, não é só uma coisa fenomenológica. A gente consegue mostrar isso por qualquer teoria que sempre quando a massa vai para zero. E quando a gente tem essa simetria de escala, a gente tem as partículas sem massa, ou praticamente num limite onde elas não têm massa, elas estão localizadas onde o ds quadrado é igual a zero, que é o ponto de luz. O ponto de luz é definido dessa forma. O ponto de luz é a estrutura do espaço-tempo onde ds quadrado é igual a zero. Okay? Não é difícil de ver se eu tenho uma simetria desse tipo. X' vai no x', que é um lambda vezes o x'. Essa transformação é uma maneira de expressar a simetria de escala. Ou
você está dilatando ou contraindo as suas coordenadas. E no caso do cone de luz, vou fazer aqui embaixo, mas é fácil de ver que o cone de luz é invariante sobre essa transformação. Aí se a gente pegar o ds quadrado, ele é igual a zero, né? Mas então o ds' vai ser se o ds é quadrático no x, né? No dx, então vai ter um lambda quadrado, ds quadrado. Mas o ds já era zero, né? Isso aqui já é zero, por definição, então o ds' também vai ser zero, de forma que o cone de luz ele é invariante sobre Lorentz, Poincaré. Não sei se ficou claro por que o cone de luz é invariante sobre Poincaré. Porque a gente mexe com dx. Né? Se o parâmetro de Poincaré é um parâmetro constante, então quando você faz o derivado, esse parâmetro é irrelevante. De forma que essa distância infinitesimal não varia. Então ele é invariante sobre Lorentz, sobre Poincaré e sobre simetria de escala. Ok? E se a gente somar Lorentz mais Poincaré mais escala, a gente ganha um grupo chamado grupo Vai. Ok? Aí a pergunta que a gente deve fazer agora é: o grupo de Vai é o maior grupo no qual o cone de luz é invariante? Ele já viu que tem uma simetria nova que a gente não costuma ver na teoria de campos. Mas no estudo da relatividade, essa simetria de escala é uma coisa a princípio nova. Mas essa soma de simetrias é a maior simetria que o cone de luz tem? E a resposta é infelizmente não. existe mais uma, e eu vou tentar mostrar aqui qual é esse grupo total deste cone de luz invariante. Ok? Claro que essas três vão fazer parte desse grupo, mas tem mais uma componente que no momento que a gente abre essa ds de maneira mais aprofundada, a gente consegue mostrar. Tem mais um pedaço de volta. Tá? Mas fica aí como uma lembrança, né, que o grupo de Vai foi importante, porque ele expandiu essa ideia de que as partículas só tinham invariância sobre Lorentz e Poincaré. Ok? Bom, a resposta, eu vou fazer a conta em detalhes, mas a resposta
para essa pergunta, qual é o maior grupo onde o ponto de luz é invariante, foi encontrado na década de 80, se não me engano. E a resposta aqui é ds quadrado igual a zero vai ser invariante sobre o grupo de grupo conforme. Ok? Eu vou, em geral, em D dimensões, né? Em D dimensões, o grupo, né? O grupo conforme é dado por SO2D. Né? Se a princípio a gente tinha um SO em 3, 1, D menos 1, né? Você vai. Se a gente tem um espaço-tempo com essa simetria, o ponto de luz desse espaço-tempo ele tem simetria sobre um grupo maior, que é o SO2 menos 1, tá? Se alguém já escutou algo sobre ADS-CFT, tem tudo a ver com isso, tá? Com o grupo CFT é conforme o filtro, tem um grupo conforme. O ADS é uma vamos dizer, um primo do grupo de Lorentz. Então essa tem tudo a ver com o ponto de luz. Mas a gente não vai poder colocar isso por aqui. A ideia é que esse grupo SO4D, 2D, esse grupo aqui, em 4D, ele tem 15 parâmetros. Ok? Isso aí é da teoria de grupos, lá da matemática, né? Então, 15 parâmetros são os seguintes. Um é o parâmetro de escala, sobram 14. 6 são do grupo de Lorentz, sobram 8. Desses 8, 4 são translações, sobram 4. Então faltam 4, que são exatamente os parâmetros dos bustos conforme. A interpretação dos bustos conforme é muito estranha, eu não vou entrar em detalhes, tá? Na interpretação, mas eu vou escrever aqui 15 parâmetros. Lorentz é o dado no menino, o homem no menino, da translação, posso me referir a ele como epsilon mi, aí o parâmetro de escala, e a gente vai ter um parâmetro a mais aqui. Essa estrutura se mantém, né? Mas quando você varia D, né, a estrutura de um parâmetro vai ter mais componentes, aqui com mais componentes, de forma que esse total seja referido ao grupo no qual ele está inserido. Ok? Qual é a graça do grupo conforme? Para a supersimetria. É possível, em 4 dimensões, mostrar que todos esses parâmetros podem ser escritos por 2 espinores. Em 2 espinores, a gente consegue escrever todos esses 15 parâmetros. E daí que está a graça do grupo conforme e a relação dele com a supersimetria. Existe uma estrutura mais fundamental do grupo conforme que está ligado com os espinores. Parâmetros de transformação espinorial. Ok? Então é isso que eu vou tentar mostrar agora para vocês. Mas já adiantando, né? Se a gente tem um
parâmetro de transformação espinorial, né? Por exemplo, a gente tem um campo bosônico B. Se ele tem, de alguma forma, se transforma sobre essa simetria, ele, no caso mais simples, uma transformação linear dos campos. Você vai ter esse parâmetro. Vou botar aqui parâmetro para não confundir ele. Vou trocar esse epsilon aqui, só para não confundir. Vou botar um esse epsilon aqui tem um caráter espinorial, que a gente vai mostrar explicitamente a cara dele da força. Se aqui é um bóson e aqui é um parâmetro espinorial, para que isso continue sendo uma estrutura bosônica escalar, aqui só pode ter um espinômetro. Isso aqui é uma transformação de supersimetria. Então, a estrutura mais fundamental do grupo conforme pode nos gerar, se a gente implementar essa transformação em campos, a supersimetria. Que bósons se transformam em férmions e, no caso, o psi alfa, seria algo proporcional ao epsilon alfa, B, sei lá. Isso aqui é um pouco heurístico, isso depende muito do modelo, tá? Mas, se a gente conseguir parâmetros espinoriais dentro do conforme, explicitamente, e eu vou mostrar aqui, dá para escrever isso explicitamente, a supersimetria é algo natural. A discussão hoje em dia é: isso aqui é uma implementação linear. Assim como, sei lá, você tem um campo φ que tem valor em U1, ou seja, é um campo complexo. A transformação dele é um I parâmetro alfa vezes o φ. Isso aqui que a gente faz o tempo inteiro no período de campos é uma implementação linear da simetria. Em fiteza, normalmente ela se transforma assim, mas ela podia se transformar assim. Isso é uma transformação não linear, um exemplo. Não sei nem se tem alguma variabilidade. Mas existem implementações não lineares também. Ok? Outra discussão na SUSE. Será que a supersimetria é representada por uma transformação linear dos campos? Existem modelos bem mais complicados onde ela não é, principalmente com supergravidade. Eu particularmente achei bem feio quando fui olhar assim. Aí depende do ponto de vista filosófico que você está olhando. Você quer acreditar que a supersimetria ela vai se manifestar linearmente. Aí você vai, tem várias consequências para isso. Mas se você acreditar que ela pode só ser uma manifestação linear, ou que a quebra dela pode ser, isso tudo é variável, pode ser pensado de outra forma. Mas, para mim e para o grupo aqui, a principal motivação para a supersimetria e para os espinoriais vem daqui, tá? Sem enrolação mais, vamos lá fazer essa conta então. Como é que a partir desse grupo aqui, no caso 2, 4, a gente pode encontrar essa estrutura espinorial? Tem um livro muito legal, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu fiz essa nota de aula já tem mais de um mês. Tem sim. Se vocês quiserem, procurar. Eu achei no lugar aí, tá filmando, eu não posso falar, se quiser depois eu digo. Um lugar totalmente legal, tá gente? Tá gente? Realmente quem tá olhando. Curiosinas do Cartão. Cara, muito legal, onde ele mostra essa relação entre grupo de rotação e espinores. Todo grupo de rotação tem o de baixo, no mais fundamental,
uma estrutura espinorial. Muito legal mesmo. E por incrível que pareça, apesar do peso desse cara, tanto na gravitação, é um livro, assim, eu me surpreendi com a didática deles. Ele não faz nada meio boa não, ele faz básico, rotações e 3 dimensões. Então lá, mostra, tem um estudo espinorial por fora. Ok? Ok. Eu estou falando aqui de parâmetros espinoriais e tal, mas a gente não pode dar continuidade a esse pensamento antes de definir exatamente que tipo de espinor que a gente está falando. Então eu vou apagar aqui. Ainda não chegamos nessa parte. Então, vou falar rapidamente aqui dos tipos de espinores em 4 dimensões. Espinor. Vocês vão ver que tem vários tipos de espinores e só um vai ser útil para a gente, para essa motivação. A gente tem o primeiro tipo de espinor, que é o chamado espinor de Weil. Não é à toa, tá com isso. Na verdade, são 2 tipos de espinor de Weil. Um pode ser aquela representação meio zero e um outro, simetria, é o espinor zero meio. Esse carinha aqui a gente chama de psi L. Se alguém já mexeu com espinores, já viu isso. Esse é o famoso psi R. Um se transforma de uma forma de olhos, o outro se transforma de outra forma. Okay? A gente tem o espinor de Dirac, que é o mais comum, porque é o que representa o elétron. A gente costuma iniciar o estudo de espinores, né? Que é a soma das duas representações. Estou tentando usar uma notação um pouco mais formal, né? Se alguém não tiver muita familiaridade com essa noção de notação de grupos e tal, é uma soma. Só que é uma maneira mais fundamental de representar. Okay? O espinor de Dirac é a soma de 2 espinores de Weil. Não é à toa que o elétron tem a polaridade left e a polaridade right. E a nossa soma, tá bom? Mas a gente tem um outro, que esse aqui está na moda. Começou a ser muito visto por causa dessa simetria. Hoje em dia tem outras aplicações também, que é o chamado fermo de Majorana. E a gente vai ver por que ele é tão falado ultimamente. Bom, ele é igual ao fermo de Dirac, exceto com uma pequena condição, que o seu conjugado de carga, se a gente olhar lá, a definição do conjugado de carga do fermo de Dirac é dada por uma matriz, a multiplicação de uma matriz C pelo psi barrado transposto. Eu vou abrir isso aqui explicitamente. Mas o fermo de Majorana ele tem essa propriedade. Ele é igual ao conjugado de carga dele. Esse C, não vou explicitar ele, mas é uma combinação de matrizes de geral. Dependendo da... Eu vou utilizar uma notação aqui, mas tem outros que usam outro. E para quem não lembra, o psi barrado, né?
não tem muita familiaridade, é simplesmente você pegar o psi, pegar ele dagger e multiplicar por gama zero. Tá? Essa é. Se pegar só o. Entendeu? Aquela toda história. Se você pegar só o dagger, você não forma um escalar de Lorentz com ele, então você precisa colocar o. Ok? Então, esse espinozinho aqui tem essa pequena condição a mais, que no ponto de vista de uma interpretação física, quer dizer que a antipartícula dele é ele mesmo. Isso tem implicações muito importantes. Por exemplo, ele não forma uma corrente vetorial. Você não tem corrente vetorial como um ferro de maior. Consequentemente, ele não se acopla com um bóson de nível. Coisas desse tipo. Okay? Existe uma discussão se o neutrino seria um ferro de maior, mas é muito difícil. O neutrino já escorregadio mostrar se o antineutrino é o neutrino. É um negócio que está em discussão ainda. Ok? Vamos abrir essa expressão aqui só para deixar as coisas mais claras. O psi conjugado de carga, né, ele vai ser psi barra transposto. Eu costumo escrever transposto e dagger muito parecido, tá, gente? Então, se eu tiver feito uma besteira, por favor. Esse é o dagger, esse é o meu dagger, e esse é o meu transposto. Tá? É diferente. Esse é transposto e conjugado. Tá? É importante para a definição aqui. Então, isso aqui vai ser o C, psi dagger gama zero, transposto. Aqui, fazendo todas as continhas, isso aqui é psi gama zero transposto psi estático. É um ponto conjugado. Okay? A gente não vai precisar, mas se vocês continuarem nesse estudo, essas propriedades ajudam. Tá? E por causa dessa propriedade, né, o psi barrado, isso aqui vai ser igual a menos psi transposto C a menos 1. Tá? Na minha notação, eu escolho C igual a I gama 0 gama 2. Ok? Na minha notação, mas existem outras. Né? E não faz tanta diferença a escolha, desde que esse C satisfaça as condições na qual ela é obrigada a ter, que é o C dagger ela menos 1, ou seja, né? Todas as propriedades a gente usa C transposto, diferente do dagger, ele é menos C, ou seja, uma matriz antissimétrica, né? E esse C, qualquer matriz de Dirac transposta esse C menos 1, isso é igual a menos gama 1. Ok? Com essas propriedades, dependendo da notação que você usa para os gamas, você acha essa. Se você usar uma outra, de matriz de Dirac, eu, por exemplo, a minha notação para as matrizes de Dirac são aquelas simples, que a primeira é diagonal, as outras três são antidiagonais, tá? Mas existem outras. Mas seguindo essas propriedades sem abrir, isso aqui tudo vai se manter independente da nossa.
porque elas todas estão amarradas em cima. Então vamos lá. Tá. Tem os três tipos de espinores. Vou parar aqui. Eu vou mostrar as principais diferenças entre os espinores de Dirac e o de Majorana. Vou cuidar com o valor. E tentar mostrar isso a vocês. Eu vou ter 11h30, tá, gente? Dá tempo de todo mundo almoçar também. Vou achar onde eu comer por aqui. Talvez eu não abra as contas dos parâmetros dos usuários hoje, mas é importantíssimo que a gente saia daqui entendendo por que ferro de Majorana que vai ser utilizado. Não Dirac, não vai. Ok? Então vamos lá. Se eu tenho um ferro de Dirac, deixa eu ver. Eu posso formar, tendo dois ferros de Dirac, eu formo um escalar sobre Lorentz. Isso aqui é um escalar sobre a transformação de Lorentz. Ok? Se eu aplicar a transformação de carga, aqui ó, vou botar K por C, como C menos 1 é ser transposto, eu pego isso também, utilizo como identidade ali no meio, etc, etc. Eu posso mostrar, isso aí pode até ficar como um exercício, que é isso para um ferro de Dirac, esse produto aqui é igual a isso, ok? Como isso é um escalar, você usa a propriedade de tiro Dagen disso, como tem que ser um escalar, se isso vai dar a mesma coisa, etc, etc. Se, ao contrário do ferro de Dirac, o Psi e o Ki são ferros de Majorana, Psi Majorana, os dois, ok? Psi barrado Ki vai ser igual ao Ki barrado C, conjugado de carga, mas como ferro de Majorana, seu conjugado de carga é ele mesmo, você tem aqui o Ki barrado, ok? Se for Dirac, é isso. Por exemplo, um elétron e um muon. Você pode reescrever isso com um antielétron, um antimuon e um antielétron. Essa conjugação de carga ele leva no seu antipartícula da coisa. No caso do Majorana, esse produto é só você entender que significa a mesma coisa. Ok? E você pode ter inúmeras propriedades. No caso, deixa eu fazer uma coisa aqui. Por exemplo, a corrente vetorial. Deixa eu ver. Isso. Para Dirac, uma corrente vetorial, ela é menos C, gama Mi, C, ok? Se Majorana, você tem que, como usando a mesma propriedade, conjugar de carga, gama Mi, que é igual a menos barrado, gama Mi, Psi. Ou seja, tem um sinal de menos. Aí já começa a aparecer coisas interessantes. Se você fizer o Ki igual a Psi, vai dar que a corrente é igual a menos zero. Então a corrente é zero. Isso é o que eu tinha comentado.
Fermi de Majorana não forma corrente, do ponto de vista da QD, por exemplo. Não existe isso. É claro que existe alguns bilineares que a gente chama, que vão ser não nulos. Tem uma tabela aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 dentro do grupo, usando matrizes de gama, né? São 6 formas de formar bilinear. Você pode usar o gama 5, o gama mini, que é o comutador. Isso. Tem o escalar, tem a corrente, tem você pegar o comutador. Você pode também construir bilinear com isso. Como tem o gama 5, você pode botar o gama 5 aqui no meio, botar o gama 5 aqui, o gama 5 aqui. Então são 6. Dessas 6, só 3 são não nulas se você igualar um com o outro. Então já diminui pela metade a quantidade de interações que você pode ter no modelo com o Fermi de Majorana. Deixa eu botar aqui. Mas eu acho que a principal é essa aqui. Psi no mami. Psi sendo Majorana, isso aqui é 0. E essa igualdade aí, ela vai ser usada pelo seguinte: significa que um Fermi de Majorana não tem carga. Ele não tem carga. Ele não vai ter uma transformação como o elétron na QD. E o psi linha vai ser I, E, alfa, X. Psi. Ele não tem essa transformação. Vamos dizer que ele é um espinor de Dirac real. Ele não pode ter uma transformação complexa. E esse é o motivo da gente querer utilizar a Majorana. Ok? Porque a gente quer parâmetros reais. Se a gente tem uma transformação U com esse parâmetro epsilon infinitesimal. Esse epsilon é um parâmetro espinorial. Se a gente tem uma transformação unitária, a gente pode escrever isso como I, epsilon alfa, Q alfa, onde Q é o gerador da transformação. Ok? Somente se o epsilon for Majorana, essa transformação vai ter a inversa. Dada por isso aqui. A menos I, alfa, Q alfa. Somente se esse epsilon for Majorana. Não é difícil de vocês provarem isso não. É só utilizar essa propriedade. Você pegar isso aqui, pegar o dagger, fazer aqui. Como a gente quer transformações unitárias, não tem a unitariedade da matriz S, né? Lá nos primórdios da teoria. Em geral a gente quer transformações unitárias. Então esse U tem que ter essa propriedade. U menos 1 igual a U dagger. Ok? Na teoria de campos a gente, em geral, gosta de trabalhar com isso. Assim não dá problema. Mas se a gente pegar o dagger disso, a gente vai ter o dagger é igual a E a menos I, né? Porque o dagger é complexo. Então muda o sinal do menos I. De I para menos I. Vou pegar epsilon alfa, Q alfa, dagger. Ok? Igual a exponencial de menos I
Quando você pega o Dagger, você transpõe, cada um vai ser transposto. Que é alfa transposto, é alfa transposto. Mais um passo aqui, a menos I. Se você multiplicar pela matriz de conjugação de carga, etc, você vai ter isso aqui. É alfa conjugado de carga que alfa conjugado de carga. Esse U transposto. Ok? Mas isso não é igual a isso. A menos isso, né? Porque U a menos 1 ele é menos 1. Só botar um menos aqui. Para que isso aqui seja igual ao menos 1, propriedade de uma matriz unitária, só se esse bilinear for igual a esse. Significa, cadê aqui? Se trocar o C conjugante de carga por ele, perdão, é o inverso. E alfa conjugado de carga, epsilon alfa conjugado de carga. Isso. Para você inverter isso para dar isso, só se eles forem conjugados de carga. Por isso que a simplosimetria só trabalha com termos de Majorana, porque ele é o único parâmetro espinorial que pode gerar transformações unitárias. Ok? Então, a gente vai trabalhar só com parâmetros do tipo Majorana a partir de agora. Tá? E beleza, a gente tem parâmetros de Majorana. Esse Q, que é o gerador das transformações, também tem caráter de Majorana, mas a gente só conhece termos de Dirac. O elétron do termo de Dirac. No máximo vai. Seria uma componente de quiralidade left ou right. Não é simples. A gente pode escrever um termo de Dirac a partir de dois termos de Majorana. Mas da seguinte forma: a gente tem dois termos de Majorana, psi e psilinha. A gente escreve qualquer termo de Dirac a partir desse dois. Por isso que tem essa relação de Majorana real e de Dirac complexo, porque a partir de dois termos de Majorana você escreve o termo de Dirac. Esse termo aqui consegue fazer transformações tipo P elevado, né, com uma transformação unitária. Assim. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com termos de Majorana. A ideia da SUS é essa. A gente trabalha com termos de Majorana. Em geral, a gente duplica o número de termos de Majorana para depois escrever um termo de Dirac, do jeito que a gente conhece. Ok? Deixa eu ver. Se alguém quiser, eu tenho a tabela. Isso aqui. Eu estou usando o livro. Deixa eu ver se eu não tenho o nome do livro. Tem um péssimo hábito de não pegar não anotar explicitamente o nome das referências. Eu estou usando um livro que vai de supersimetria básica até supergravidade. Do. Gente, qual é o nome? Bom, eu esqueci. Mas eu tenho lá, eu vou olhar agora e amanhã eu trago para vocês. Eu particularmente gosto muito porque ele trata sempre quando pode, da maneira que a gente vai tratar aqui, que é em componente. Não usa formalismo em supercampos. Ele até dá uma pincelada, mas ele vai até supergravidade, ele vai usando esse formalismo. É muito bom para a gente ver o que está acontecendo. Depois que a gente vê o que está acontecendo, aí a gente pode ver, particularmente acho mais natural usar uma notação que condensa para meus trabalhos. Mas eu não acho muito produtivo fazer isso sem ver o que está acontecendo por trás. Não. Deixa eu ver. Já dá para falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, no caso do fermo de Dirac, a gente tem em 4 dimensões, né? A gente tem 4 componentes.
as quatro são componentes complexos, de forma que a gente tenha 8 graus de liberdade. Tá? Off-shell, né? O que é o que o pessoal chama. Off-shell é quando você não usa equação de volume. Ok? Como você tem uma condição no termo de Majorana, você vai ter uma estrutura desse tipo. Não é a única maneira de escrever um em relação ao outro, tá? Mas o ferro de Majorana ele pode ser escrito dessa forma. Psi1, Psi2 estar complexo, né? Menos Psi1 estar. No caso, né? Só 4 graus de liberdade, quando você junta com os dois, você consegue escrever um. Ok? Beleza. A partir de agora, eu entrarei no seguinte, eu vou deixar aqui como um spoiler para você para amanhã. Mas é isso. Trabalharemos com férmions de Majorana. E amanhã a gente vai fazer o seguinte: a gente vai escrever uma transformação genérica do x. Transformação x igual a x mais uma transformação. A gente vai pegar só a primeira ordem nesse parâmetro que é local. Transformar ali nessa direção. A gente vai pegar em primeira ordem disso, vai escrever o ds linha, né, vai dar o ds dx linha vai ser dx mais aí tem cuidado aqui com os índices dni dx mi. Em primeira ordem, a transformação do dx seria dessa forma. Só uma derivada nesse parâmetro vezes o quanto você multiplicou. Então o ds2 vai seria o eta mi dx mi vai ser igual ao eta mi dx mais em primeira ordem primeira ordem delta da S quadrado seria ele menos ele anterior. Antes e depois da transformação ele vai dar para o sentido expressão mi mais mi mais meio de eta mi de alfa dx mi dx mi. Quando eu vou fazer isso na próxima aula, mas a gente vai encontrar uma equação dessa, que é a famosa equação de Killing. Vou reescrevê-la aqui bonitinho. E a partir dela que a gente encontra quais são os parâmetros da simetria conforme.
maneira mais em geral, quem já viu ou quer ver teoria conforme, tem isso aqui. P-2 medida de dimensão, tá? Como a gente quer que o DS seja invariante, essa variação tem que ser zero. Então o que a gente encontra aqui é a equação de Killing. Chamada equação de Killing. Okay. A partir dessa equação aqui, a gente vai encontrar uma expressão para esse parâmetro, dada pelo seguinte: vai ser o parâmetro de translação constante mais a rotação, que é o que a gente já tinha feito antes, mais um lambda x mais uma componentezinha aqui que é exatamente a nossa componente do boost conforme. Só que esse boost conforme ele é função de x, ele não é linear. Aí que entra toda a complexidade da teoria conforme. São transformações não lineares de uma coisa. Vou mostrar aqui com calma amanhã como chegar nisso aqui. E mais do que isso, como que esse parâmetro aqui pode ser escrito a partir de dois expressões. Tá? É isso, tá bom? Quem tiver interessado em teoria conforme, não é minha área, eu não trabalho com teoria conforme, eu trabalho com supergravidade com Laera, por isso que a gente propôs fazer esse apanhado esse ano. Mas eu tenho algumas referências dadas de teoria conforme. Uma motivação para quem trabalha com física de baixas energias, baixa dimensionalidade, etc. No caso de D igual a 2, o pessoal usa muito teoria conforme para isso aqui. É um caso especial, onde você quiser. Melhor no zero. Você não pode reescrever dessa forma, tem que ter um pequeno probleminha, né? Muito sobre zero. Mas a teoria conforme em duas dimensões tem umas coisas bem interessantes. Apesar disso aqui. Porque nesse aqui a gente admitiu que era diferente de zero, vou jogar para baixo. Quando você, em duas dimensões, esse parâmetro aqui é uma coisa meio louca. Tem uma mistura de espaço de Hilbert, que ele tem infinito. Como isso aqui, você pode ter qualquer solução desse parâmetro. É um negócio meio diferente. Mas tem muita aplicação em matéria condensada. Ok? Aí eu vou abrir amanhã esse ponto com cuidado, a gente pode fazer isso tudo que eu fiz aqui, não parece, eu embolado. E vou mostrar que a partir desses espinhões de Majorana a gente pode escrever esse parâmetro. Ok? Funcionado. Isso aí. Nos vemos amanhã, 10 horas de novo. Beleza? Qualquer pergunta, minha sala é uma sala cheia de coisas de protesto ali na ladeira. É difícil de achar. Do lado da ladeira.